Olá pessoal, nós vamos retomar nossa discussão sobre a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, e nesse vídeo nós vamos retomar um ponto que já é bastante discutido nas rodas de conversa sobre a SAI, que é a diferença entre essa sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. Então, o primeiro ponto que nós precisamos levantar é retomar a definição da sistematização da assistência de enfermagem como é definida lá na Resolução 358 de 2009 do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem. A resolução diz que a SAI ela organiza o trabalho profissional, né, quanto ao método, quanto ao pessoal e quanto a instrumentos, e vai mais além e diz que a SAI ela vai tornar possível a operacionalização do processo de enfermagem, ou seja, a sistematização da assistência de enfermagem vai nos ajudar, nos dar o caminho para que a gente consiga efetivar esse processo de enfermagem. E aí então vamos trabalhar aqui com um fluxograma para a gente exemplificar como são essas relações entre a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. Então, segundo a definição da SAI, dada pela Resolução 358, nós podemos organizar a SAI nesses três eixos. O primeiro eixo é o eixo de método, o segundo eixo é o eixo de pessoal, o eixo de instrumentos. O eixo de método é o eixo que a gente vai tratar sobre o método científico utilizado pela enfermagem, né? Nas ciências básicas, o método de trabalho ele baseia-se na observação de um fenômeno, em seguida são realizadas hipóteses acerca desse fenômeno, são realizadas intervenções, ou seja, experimentos para se testar as hipóteses que foram definidas. Em seguida, esse experimento ele vai ser executado e finalmente vai ser realizada uma avaliação para testar se aquelas hipóteses que foram definidas elas vão ser aceitas ou vão ser refutadas. Esse é um método científico utilizado lá nas ciências básicas. E como nós trazemos isso para a enfermagem? Nós trazemos isso utilizando um método, né, chamado de processo de enfermagem. Existem vários modelos de processo de enfermagem e aqui a gente vai falar sobre o modelo que é preconizado pela Resolução 358 do COFEN. Esse modelo ele é baseado em 5 etapas, né? A etapa do histórico, que é aquela etapa fazendo analogia com o método científico, é a etapa de observação do mundo, né, do mundo real. Nesse caso, eu vou observar o fenômeno que eu vou observar, é um fenômeno relacionado com o meu cliente. Então, vou observar esse cliente ali no histórico de enfermagem, seja através da anamnese ou do exame físico, e fazer um julgamento clínico, avaliando as respostas desse paciente. E a partir desse julgamento clínico, a gente define as hipóteses diagnósticas, né? Hipóteses diagnósticas de enfermagem, nesse caso. Em seguida, precisamos fazer um planejamento, né? Nós precisamos testar essas hipóteses que nós fizemos em relação ao paciente nesses diagnósticos. Então fazemos um planejamento, ou seja, definimos resultados que esse cliente precisa alcançar, definimos indicadores, né, indicadores são variáveis mensuráveis, né, ou seja, a dor do paciente, o tamanho da lesão, o relato do paciente sobre como ele se sente naquele momento que ele está precisando do cuidado. Esses são indicadores que nós vamos determinar nessa etapa do planejamento. E claro, precisamos definir metas de tempo para esse paciente, para esse cliente atingir aquele resultado. Feito isso, nós vamos para a fase de implementação. Vamos traçar intervenções e executar intervenções para que o paciente consiga, o nosso cliente consiga atingir aqueles resultados que foram definidos na etapa anterior. E finalmente, na última etapa, a etapa de avaliação, nós vamos testar, né, se esse paciente, se esse cliente conseguiu atingir os resultados dentro da meta que nós definimos com as intervenções
que nós executamos. Então, esse é basicamente aqui, em alguns minutos bem curtos, essa seria um entendimento do que é o processo de enfermagem. Uma questão importante para se pontuar também da Resolução 358 é que ela preconiza que o histórico de enfermagem, aquela primeira etapa de observação do cliente, ele precisa ser baseado em um modelo teórico. A utilização desse modelo teórico é importante nessa etapa para que a minha observação do paciente ela seja o mais isenta possível, né? Senão eu posso utilizar as minhas questões, as minhas concepções pessoais para guiar a minha coleta de dados e eu posso acabar privilegiando determinados aspectos em relação a outros e acabar enviesando a minha coleta de dados. Quando eu utilizo uma teoria de enfermagem, de certa maneira, eu tento eliminar esse viés da minha concepção pessoal. Outro ponto importante é que as etapas de diagnóstico, de planejamento, de intervenção e de avaliação, elas podem ser facilitadas utilizando as linguagens padronizadas, né? Podemos utilizar linguagens padronizadas para o diagnóstico de enfermagem, linguagens padronizadas para o planejamento, para a implementação e para a avaliação. Partindo então lá para o eixo de pessoal, né, a gente vê que nós não conseguimos executar, por mais que a gente tenha clareza sobre as etapas do processo de enfermagem, a gente não consegue executar esse processo de enfermagem, operacionalizá-lo, se nós não tivermos o eixo de pessoal bem estruturado. Então, esse eixo de pessoal, ele vai trabalhar a questão do dimensionamento. A gente precisa ter, se eu digo que os enfermeiros precisam avaliar, nós precisamos ter um bom dimensionamento que permita com que os enfermeiros realizem o processo de enfermagem, né? Precisamos ter a questão de treinamento, de capacitação bem organizado dentro das instituições, né? E, finalmente, no terceiro eixo, nós vamos trabalhar a questão dos instrumentos. Podemos utilizar como exemplo os POPs, os protocolos assistenciais e outros instrumentos padronizados ou informatizados. Então, precisamos, para a gente operacionalizar o processo de enfermagem, precisamos primeiro ter uma clareza sobre esse método, precisamos ter o eixo de pessoal bem organizado e também precisamos de um suporte de instrumentos para utilizar. E aí me perguntar, Silvio, mas o processo de enfermagem ele é uma característica de quem trabalha em hospital, então quem trabalha no hospital é que vai utilizar o processo de enfermagem? Não, né? O processo de enfermagem ele deve ser implementado pelos enfermeiros em qualquer ambiente de cuidado. Se existe cuidado de enfermagem, se existe assistência de enfermagem, deve existir o processo de enfermagem. O que caracteriza o cuidado em enfermagem é a realização do processo de enfermagem. Então, independente se nós estivermos lá na área hospitalar, na área ambulatorial, na atenção primária, saúde, o processo de enfermagem ele deve ser sempre executado. O enfermeiro deve sempre utilizar esse método para embasar a sua prática profissional. E, finalmente, ainda segundo a Resolução 358, o processo de enfermagem ele precisa ser registrado. Então, por mais que a gente faça o processo de enfermagem, a gente costuma dizer que enfermeiro realiza o processo de enfermagem. Então, apesar de muitos colegas dizerem, não, aqui na minha prática eu não utilizo o processo de enfermagem, eu faço aqui meu trabalho e tal. Não. Quando a gente implementa lá as nossas ações, a gente obtém resultados, o processo está sendo realizado. Pode ser que o que acontece é que alguns colegas não possuem a clareza de que estão executando as etapas do processo de enfermagem implicitamente, dentro do seu raciocínio, ele está sim fazendo as etapas do processo de enfermagem, apesar de não ter essa clareza.
E outro ponto importante é que é a falta do registro dessas informações. Então, mesmo a gente realizando o processo de enfermagem, se nós não fizermos esse registro, de que nós fizemos uma boa coleta de dados sobre o paciente, que nós identificamos diagnóstico de enfermagem, que nós fizemos um planejamento adequado, que nós definimos os resultados, que nós estamos acompanhando indicadores clínicos para esse paciente, que nós fizemos as intervenções, que as intervenções são pautadas no diagnóstico, no planejamento, não são intervenções aleatórias, e que nós finalmente fizemos a avaliação. Eu costumo brincar, uma brincadeira séria, sempre brincava com os meus alunos falando sobre isso, que a avaliação, o processo de avaliação, a última etapa desse modelo de processo de enfermagem, ela só é possível, essa etapa, se nós tivermos feito o planejamento. Porque se eu não determinei resultados, não determinei indicadores e meta de tempo, eu não tenho como avaliar. Então eu vou para casa triste. Eu trabalho, faço muita coisa, cuido do paciente, no final do dia eu não consigo avaliar, porque eu não fiz planejamento. E se eu não consigo avaliar, eu não tenho aquela satisfação de eu falar assim, nossa, ó, fiz todo um planejamento e atingi. No final do meu plantão, eu consegui alcançar aqui um bom resultado. Ou seja, as minhas intervenções promoveram uma aproximação do paciente para aqueles resultados que foram definidos. Aí eu vou para casa super feliz. Como a gente não faz, em muitas vezes, essa avaliação, a gente não vai para casa tão feliz. Então é importante a gente fazer essas etapas, registrar essas etapas até para essa própria satisfação. A gente, claro, está sempre pensando no melhor desfecho para o cliente, mas também a gente precisa pensar na satisfação profissional. Porque quando o profissional ele tem essa satisfação, vendo bons resultados para o cliente, ele vai ter uma motivação maior para cada vez crescer mais e cada vez mais melhorar a prática profissional. E finalmente, só para pontuar toda essa discussão aqui nesses poucos minutos, foi para isso, para a gente chegar a essa conclusão aqui, pontuar, de que sistematização da assistência de enfermagem, ou seja, SAI, não é um sinônimo de processo de enfermagem. E essa é uma responsabilidade que todos nós precisamos ter. Então, os enfermeiros que estão na prática, que possuem esse conhecimento, eles precisam deixar claro para os outros colegas, a sistematização é uma coisa, processo de enfermagem é outra. São questões que estão relacionadas, mas o primeiro ponto para a gente ter um bom entendimento é a gente ter essa clareza. Então, os professores que estão formando os novos enfermeiros, eles também precisam ter essa clareza. E, finalmente, os colegas que trabalham com divulgação científica, como nós estamos fazendo nesse momento. Então, quem faz divulgação científica precisa ter essa responsabilidade. Basta abrir um canal de busca, um site de busca como o Google e colocar lá sistematização da assistência de enfermagem e nós vamos ver uma série, dezenas, centenas de sites de divulgação, de vídeos em plataformas de streaming, colocando a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem como sinônimos. Isso empobrece a nossa discussão. Então, quem faz esse trabalho de divulgação científica também precisa ter essa realidade. A divulgação científica, ela precisa ser baseada na prática e também na teoria. Precisa conversar com a academia, precisa conversar com os pesquisadores. A gente não pode ter preconceito, vou falar apenas sobre a minha prática. Não, preciso falar sobre a prática, mas eu preciso conversar com a academia. Preciso conversar com essas pessoas que estão pensando sobre isso, produzindo conhecimento científico sobre isso e principalmente produzindo evidências científicas sobre as questões relacionadas com a sistematização da assistência de enfermagem e com o processo de enfermagem. Eu vou colocar um link aqui na bio da nossa página no Instagram com uma enquete para os colegas colocarem lá os itens, os temas que gostariam que a gente falasse aqui na nossa página, tá bom? Preencham lá. Beleza, abraço.